Saudações, meus amigos, como vocês estão? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Diego Rios e, para quem não sabe, esse é o canal em que a gente faz as previsões do futuro. Lembrando que as previsões do futuro nesse canal têm validade de 24 horas, então, para que você não perca as próximas previsões do futuro devidamente atualizadas, além de clicar em curtir, compartilhar com seus amigos, familiares e nos grupos insalubres de vocês, também clique em inscrever-se e ative o sininho. Vamos para o gráfico? Bom, aproveitando que nós já fechamos a semana, eu quero começar com o S&P 500 no gráfico diário, passando algumas impressões para vocês, principalmente nos dois últimos dias em que nós tivemos dois gaps, ou seja, esses espaços aqui, em formato desses caixotes amarelos aqui, que estes vãos, essas regiões de vácuo sejam revisitadas, ainda que para apenas agulhar. O preço revisita aqui, ainda que ele retorne a regiões superiores. Então, ver o S&P 500 retornando a 4.320 e a 4.245 dólares não é algo impossível de se esperar. De qualquer maneira, o que a gente vê é que ele, apesar de ter ensaiado um movimento de alta, ele não fez um topo maior do que o topo anterior. Ou seja, no gráfico diário, ele continua a fazer topos e fundos descendentes. No RSI, nós vemos que ele está chegando numa região de resistência, há uma aparente força ainda de subida, porque ele está fazendo uma divergência bullish, ou seja, a tendência é de que ele ganhe um pouco de força ainda. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo o MACD imprimindo histogramas positivos, já na região acima da linha zero, com a linha do MACD cruzando para cima da linha de sinal e ambas apontando para cima. São dois indicadores que fazem com que a gente espere mais altas no S&P 500, a menos que alguma coisa muito estranha aconteça durante a semana. No gráfico semanal do S&P 500, nós vemos o RSI superando a região 50, ou seja, ensaiando uma tendência de alta, ao mesmo tempo em que nós vemos no MACD ele imprimindo uma barra vermelha mais clara e a linha do MACD apontando para cima, ensaiando um cruzamento para cima da linha de sinal. Como eu já expliquei de uma maneira um pouco mais aprofundada o MACD, e eu vou deixar um card aqui em cima para que você assista e aprenda como funciona o MACD, quando a linha do MACD cruza para cima da linha de sinal, o MACD começa a imprimir histogramas verdes. Outra coisa que ainda me faz acreditar que o mercado está bullish é o gráfico do total de criptomoedas. Ele não quer ceder de maneira alguma e já está ameaçando fazer topos mais altos do que os topos anteriores. Essa aqui é uma região de briga muito grande, não dá para cravar nada ainda. Nós continuamos a ver uma divergência bearish, histogramas cada vez mais claros, apesar de fundos mais altos. Além disso, tanto o MACD quanto o RSI estão em regiões de sobrecompra, o RSI ainda com bastante força. No diário convergente com a alta, fazendo uma divergência muito discreta aqui, muito discreta mesmo, mas ainda com a força muito alta, enquanto que o semanal ainda não cedeu. E no gráfico semanal do total de criptomoedas, ele continua acima do último topo. O mercado ainda está para os touros e o caminho aparentemente está livre para desafiar novas máximas. Olhando para o nosso amigo Bitcoin no gráfico diário, nós vemos que ele já está imprimindo barras vermelhas no histograma do MACD, ainda muito esticado em região de sobrecompra, sugerindo uma correção. Não é segredo para ninguém, eu já venho dizendo que a minha expectativa é que o Bitcoin revisite em algum momento 28.500 dólares. É onde eu quero fazer compras mais pesadas, me expor ainda mais. Esse padrão aqui é um padrão que sugere queda de preço, mas é claro que a gente tem que esperar a confirmação. Essa barra branca aqui invalidou o padrão, aparentemente, mas o que a gente pode ver é uma vela de uma briga interessante. Ela está deixando uma sombra superior grande, mas ainda assim menor do que o corpo, né? Então vamos esperar para ver como é que ela fecha. Tomochain, ela está numa tendência de baixa muito forte, mas ao que me parece dá para fazer uma operação long nela, já que ela se apoiou aqui na média de 180 dias, com alvo pouco agressivo na média de 35 e um pouco mais agressivo até esse último topo. Se for para montar uma operação long nela, entrando aqui,
dá para pensar nessa operação aqui de 3 para 1. Um lucro de quase 18 com um risco de 5 e alguma coisa. Dá para pensar nisso aqui. Só que a Tomo tem um problema, né? Ela tem um tamanho de mercado tão pequeno que qualquer 2 milhões que entre nisso aqui pode ensejar uma manipulação. Então o risco de você ser estopado é enorme, né? Mas dá para ganhar um dinheiro alavancado se a operação der certo. O stop aqui não tá caro, mas depende do tanto que você alavancar, né? Porque tu alavancar 20x, teu stop fica 20 vezes mais caro também. AVE está claramente numa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. No entanto, ela está fechando o dia com um candle doji, ou seja, é um candle de indefinição e sugere reversão de tendência. Será que a gente tem outros dados para corroborar isso? RSI com divergência bearish. Nós temos a linha do MACD convergente, porém imprimindo histogramas mais claros. Isso aqui também é um sinal de divergência. Até dá para entrar com operação shortada aqui na AVE. O problema é que a relação risco-retorno não me parece ser muito favorável, porque ela tem respeitado essa média 14 com suporte. Então, ela pode estar só fazendo um topo mais alto para continuar o movimento de alta. Então, acho meio arriscado, hein? Principalmente nesse contexto altista que a gente está. E operar contra a tendência não é inteligente, principalmente alavancado. Eu não recomendo fazer short agora. Solana subiu bastante, né? Desde o começo do mês está fazendo uma valorização de 10,26% nesse momento, quase 29% na semana. E hoje 7,22%. Está indo muito bem a Solana. Não tem nada que diga que nesse momento ela vá cair, salvo uma pequena divergência bearish aqui no RSI, mas o RSI já cruzou para cima da média simples também, então continuo achando que por enquanto a Solana não está dando sinais de devolver nada não, hein? Vamos continuar observando. Polkadot, por outro lado, não conseguiu superar o último topo, até que tentou, bateu vocês vejam como a média de 180 dias está servindo como uma resistência. A média de 14 continua superando a média de 35. Para mim, a Polkadot deve entrar agora num momento de lateralidade infinita até resolver para onde vai. Por enquanto, não vejo direção para a Polkadot. Mas se manter comprado com a DOT é um bom negócio para o longo prazo, viu? Comprar Polkadot hoje com a expectativa de que ela chegue aos $80, que eu não acho nada absurdo, a gente está falando de uma valorização de 16x, né? Continuando, um token bem insalubre, né, concorrente da Chainlink, ele tem trabalhado em cima da média 14, respeitando como suporte, tem feito topos e fundos ascendentes, ou seja, está numa tendência de alta, no entanto, com uma divergência bearish muito forte no RSI. Uma divergência bearish também no MACD, sugerindo uma reversão de tendência. De fato, ela não conseguiu superar o topo desses últimos dias aqui, ó. Ela vem tentando aqui, ó, depois dessa pernadinha de baixa aqui, ela vem tentando desde o dia 30 de outubro e não consegue. Isso aqui ainda é um desenho altista, pode ser tanto um mastro bandeira quanto um triângulo de alta, mas eu acredito que ela está esgotando a força mesmo. Vamos ver como é que ela se comporta. Não recomendo entrar shortado nela, apesar disso, porque é uma cripto de valor de mercado muito pequeno e altamente manipulável. Ape talvez tenha encontrado um platô, também vem tentando no 1,40 e não passa. Ó, nesse momento está até desafiando. Ó. Ainda faltam 17 minutos para fechar o candle do dia 4 de novembro. Mas ele também está com uma divergência bearish no RSI, assim como também no MACD. Histogramas cada vez mais claros. Se ele subir mais um pouquinho, isso muda, hein? E para finalizar, Chainlink. Chainlink está com muita força ainda. Eu tô doido para comprar Chainlink a 8,50, 8,25, mas não sei não, hein, se eu vou conseguir. Agora, esse movimento que a Chainlink está fazendo é de perda de força, tá, pessoal? Então, ou ele vai ceder, ou ele deve entrar num canal lateral aqui, né? Ficar trabalhando aqui nessa indecisão de preço. Mas você vê que ela não está conseguindo superar também esse platô, né? Essa parábola aqui, broxante aqui, ó, é um movimento que sugere uma perda de força. Por enquanto eu não compraria, ainda espero uma correção e espero não estar enganado. Tá ficando cada vez mais difícil ver link a esses patamares aqui, mas principalmente 8,25, né? Mas 8,50 seria um preço sensacional para comprar. Agora, não acho que seja o momento de se posicionar.
Eu acho que dá para comprar ainda em patamares mais baratos, apesar dessa força toda do mercado. Ó, uma sexta-feira dessa, tudo bem que impulsionado pela euforia do mercado, ó, a gente está vendo o total de criptomoedas subir mais de 1% hoje. Isso é quase 15 bilhões de dólares, não é nada desprezível. Desde o dia 13 de outubro, a gente viu entrar aqui no mercado cripto 256 bilhões de dólares. É coisa pra caramba, bicho. É muita coisa. Então é isso aí, pessoal. Nesse fechamento de sexta-feira, o mercado continua meio água de salsicha. A força enorme de entrada de capital, a gente não viu recuo disso. O Bitcoin também não teve nenhum recuo expressivo. Apesar das divergências, o mercado continua com muita força, mas é justamente por causa delas e pela entrada abrupta de muito dinheiro que eu não esperaria, no atual contexto, que ele subisse mais. Eu ainda continuo aguardando a correção, porque não tem liquidez no mercado, apesar de ter entrado muito dinheiro. Não existe liquidez ainda. O Fed continua com a política contracionista, apesar de não ter tido aumento da taxa de juros, e já era uma expectativa que eu tinha, também não existe nenhum cenário que sugira mais aumento sem correção, pelo menos. Correção é o mais natural de se esperar nesse momento. Por isso que eu acho que se você tem caixa, né, e assim como eu espera uma correção, talvez seja mais inteligente esperar a correção. Não é uma recomendação de investimento, mas é o que eu farei. Eu vou esperar uma correção para entrar mais pesado. Para você que ficou até o final, eu agradeço muito a sua companhia. Peço que curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo notificações das minhas análises. No domingo eu vou fazer o fechamento da vela semanal do Bitcoin e eu te vejo lá, beleza? Até a próxima!